Vice de futebol Marcos Braz abre o jogo sobre reforços. Fala de Claudinho, Lucas Veríssimo, Wendel e De La Cruz. E ainda revela renovações sobre Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Tudo sobre a apresentação do novo reforço do Mengão, o atacante Luiz Araújo. E dirigente confirma discussão com Gabigol. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Você ajuda muito o canal Raflamelo a crescer. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes. E tem muita informação do Flamengo aqui hoje, direto do CT Jorge Elao Nindrubu. A galera ali tá trabalhando, estão reformando. Os amigos da picareta deram um refresco, né, pra gente. É verdade. Dia de muito trabalho, eu tô recebendo aqui meu parceiro, meu amigo Mauro Santana, o locutor bacana. E aí, Mauro? Olha, há muito tempo uma coletiva de apresentação não rendia tanto quanto a coletiva de hoje. Foram 35 minutos somente das declarações do Bruno Spindler e do Marcos Braz, sempre com conteúdo relevante. Ficou difícil até a gente estabelecer prioridades para falar a respeito dos assuntos. É verdade. Até porque, Mauro Santana, eles falaram sobre tudo, né? Eu acho que não ficou nenhuma ponta solta, nenhum assunto que o torcedor precise, né? De resposta, reforços, renovações. Falou sobre o gramado do Maracanã e a situação envolvendo a discussão com o Gabigol. O Marcos Braz confirmou essa discussão. A gente vai falar sobre todos os assuntos, mas eu queria a tua opinião sobre a apresentação do novo reforço do Mengão. Eu estou muito animado com o Luiz Araújo. Acho que ele chega realizando um sonho. Falou inclusive da cidade dele, que tem 70 mil habitantes e que é um Maracanã lotado. Esteve no jogo do Flamengo no Maraca, está treinando com o grupo. E disse mais, Mauro: eu jogo na ponta direita, também jogo na ponta esquerda ou em qualquer posição que o São Paulo quiser. Bom, pelo menos ele está chegando com uma disposição muito grande, com um entusiasmo muito grande, e isso é extremamente positivo. Ele, que foi o primeiro reforço confirmado pelo Flamengo para essa janela de transferências internacionais. E é um jogador de uma posição em cujas características agradam bastante a maneira de jogar do técnico Jorge Sampaoli. Ele é um velocista, um jogador que chega ao fundo com muita facilidade e que também pode ser uma opção para finalização. O Flamengo precisa ser mais agudo pelo lado direito. Desde o início do ano, o Flamengo vem mostrando ser um time capenga, que só joga pela canhota. Então o Flamengo precisava sim reforçar o lado direito e eu acredito que o Luiz Araújo é uma excelente opção. Chega para resolver então os problemas ali do lado direito e ele tá muito confiante, muito animado e quer estrear logo. E falou que já tá pronto, só depende do Sampaoli, hein, Mauro? Com certeza, até porque ele vinha atuando. A MLS, ela obedece o mesmo calendário, um calendário muito semelhante ao do futebol brasileiro. Ou seja, ele está jogando desde o início do ano. Teoricamente, ele chega em uma condição física invejável. Talvez até melhor que a dos jogadores atualmente no Flamengo. Então, tão logo ele esteja regularizado, lógico que isso também depende da burocracia, o ITC, que é o certificado de transferências internacional, que é eletrônico, tem que ser emitido pela FIFA para a CBF, e aí o nome do jogador é publicado no boletim informativo diário. Dessa forma, o nome dele sendo publicado, com um novo contrato com o Flamengo até 2027, ele pode atuar normalmente. É isso. A gente agora fala do Marcos Braz e também do Bruno Spindler, porque eles falaram sobre muitos assuntos. E eu vou começar com a primeira pergunta que fizeram para o Marcos Braz, a situação do De La Cruz. Se o Flamengo ainda negocia com esse atleta, se ficou difícil com a classificação do River Plate, né? O que o Flamengo espera? E o Marcos Braz, ele foi bem direto, Mauro Santana, quando ele disse que o River Plate sentou em cima da multa rescisória e de que o Flamengo não vai pagar esse valor pelo meio uruguaio. Ou seja, só sai pela multa, não há negociação. Quando um clube chega e diz que só sai pela multa, é porque não quer negociar. E eu acho que é perfeitamente cabível por parte do River Plate. Está classificado para a Libertadores da América, é um dos favoritos para a conquista da competição, não quer perder um de seus principais jogadores e principalmente reforçar aquele que pode ser até um adversário direto. Os dois clubes estão no mesmo pote, o pote 2, mas nada impede que no chaveamento eles possam se encontrar em quarta de final, numa semifinal, ou até reeditando a gloriosa final de 2019, estávamos lá e vimos a história passar.
diante dos nossos olhos. A multa, se eu não me engano, é 16 milhões de dólares. O Flamengo não pretende chegar a esse valor. Se eu não me engano, o Flamengo fez uma proposta de 7 milhões e meio de euros, 8 milhões de dólares, ou seja, metade do valor da multa. Proposta essa que foi recusada, foi rejeitada pelos milionários. Bom, depois disso, o Marcos Braz falou sobre a situação do meia Claudinho do Zenit. O Braz confirmou o interesse do Flamengo. Eu senti que ele ainda não enviou uma proposta oficial, está tentando ver a questão de valores, né, que o clube vai definir. A informação que a gente tem, Mauro Santana, é que o Zenit deve pedir algo em torno entre 17 a 18 milhões de euros. O Flamengo vai tentar, inclusive na palavra do Marcos Braz foi dito isso, baixar a pedida e pagar o menor valor. O Flamengo confirmou o interesse, o Marcos Braz está na parada para trazer o Claudinho, Mauro. Filhão, a gente sabe como é que funciona o Braz, né? Quando ele confirma uma negociação e confirma o interesse do Flamengo, é porque já está quase fechando. Primeiramente surgiu uma informação ainda na imprensa russa que o Zenit iria supervalorizar o atleta. Sim. Até porque o Claudinho é considerado titular absoluto. Verdade. Participou até de um dos gols do Zenit sobre o CSKA na Supercopa da Rússia, disputada recentemente neste fim de semana. Fato é que realmente é um jogador importante e que o Zenit poderia pedir 30 milhões de euros, que seria a maior negociação da história do futebol brasileiro. Mas lógico, isso é o discurso deles para os torcedores deles, para a imprensa deles. Nós esperava outra coisa. Sim. Óbvio que eles iam utilizar esse discurso de que o jogador é inegociável, quase inegociável, ou que pediria uma fábula. Eu sou muito mais a informação do GE. Eles devem realmente pedir, aliás, a gente estava esperando que ele fosse pedir algo em torno disso, e o Flamengo espera baixar para 15 ou 16 milhões. Se eu acredito que se os russos cederem para 16 milhões de euros, o Flamengo vai aceitar pagar. E o Braz confirmou as conversas com o representante do Claudinho, ou seja, entre Flamengo e Claudinho tudo certo, é aquilo que a gente já vinha falando, né? Agora falta de fato enviar essa proposta aos russos, né, para tentar aí a contratação do Claudinho. Até perguntaram, Mauro Santana, se o Flamengo iria trazer os dois ou apenas um entre De La Cruz e Claudinho. Que foi mesmo que o Braz respondeu? O Braz falou o seguinte: na atual conjuntura, no atual momento, só tem espaço para um, até pelo que o Claudinho custaria 16 milhões de euros e pelo que o River está pedindo, 16 milhões de dólares. Não tem como trazer os dois. A não ser que haja uma novidade nessa janela e que o Flamengo perca jogadores. Ou o Flamengo venda, assim, fazendo caixa. E dessa forma, tendo receita para investir na qualificação do elenco, podendo trazer também o De La Cruz, ou então até perdendo o jogador de meio campo e havendo a necessidade da reposição do elenco. Somente nessa possibilidade viriam os dois. Mas, no presente momento, na atual situação do Flamengo, ou é o De La Cruz ou é o Claudinho. E nesse momento o Claudinho está bem mais próximo do que o De La Cruz. Com certeza. Por conta dos clubes, né? O River Plate não aceita receber menos do que a multa, 16 milhões de dólares. O Claudinho, o Flamengo ainda espera entre 17 a 18 milhões de euros, mas espera baixar para 15, 16, ou seja, pagar menos esse valor aí, né, da situação do Claudinho. Você falou aí de chegadas e saídas, também é uma preocupação da torcida, e o Braz foi perguntado, né, sobre o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. Aliás, a minha pergunta em relação à renovação do Everton Ribeiro foi direcionada ao Bruno Spindel, diretor executivo. Mas o Braz, ele tentou sair do fato do Bruno Henrique, elogiou o jogador, mas disse que vai conversar no momento certo. Não foi isso que você entendeu? Exatamente. O Bruno Spindel, ele deu uma informação muito preciosa de negociações anteriores, né? De que os jogadores, ambos os jogadores, não ofereceram resistências ou fizeram exigências absurdas. E elogiou o caráter dos dois. Exatamente, para a renovação de seus respectivos contratos. Ou seja, no sentido de que a relação profissional entre os clubes, entre o clube e os jogadores, através de seus agentes, é muito sadia. Você falou, até elogiou o caráter desses jogadores, e eu acredito que isso também se estenda aos seus respectivos procuradores, aos seus respectivos representantes. No sentido de que o Flamengo entende que não há um imediatismo, não há uma urgência em obter logo um acordo para a renovação.
O Flamengo pode estender mais esse período para se dedicar a outras prioridades, que são justamente a qualificação do elenco, a busca por outros reforços, e aí, depois talvez de finalizado o período de transferências, de finalizado esse ciclo de reforços, que aí sim eles sentem para conversar com mais calma para esses dois jogadores, mas ele deixou muito bem claro que são atletas que são muito admirados internamente e que sim, o Flamengo tem intenção de manter os dois. Eu vou até deixar uma enquete aqui. Você renovaria com Bruno Henrique e Everton Ribeiro? Ou só com Bruno Henrique, ou só com Everton Ribeiro? Você, Mauro Santana, sem ficar em cima do muro. Os dois, né? Como diriam, ambos os dois, né? Os dois. Como diria o pleonasta. Mas o Bruno Henrique já está provando que está retomando a sua forma, ainda não está na plenitude da sua forma, mas ele já observa lampejos, né? Pô, aquela matada dele de letra, malandro. Tá se soltando. E o Everton Ribeiro é um jogador cujo futebol é acima da média. Já está numa idade avançada, 34 anos, futebol ninguém esquece. Eu acho que para composição de elenco é um excelente jogador. E outra, se ele sair, ele vai sair para um rival. E aí vai ser a mesma coisa do River Plate. O Flamengo vai abrir mão de um atleta para reforçar um rival direto? Sim. Então, eu renovaria com os dois. Para finalizar, eu também renovaria com os dois. E você, torcedor? Para finalizar, duas últimas do mercado da bola, de reforços, ele falou sobre o zagueiro Lucas Veríssimo do Benfica. Aliás, quem falou foi o Bruno Spindel. Ele disse que o Flamengo não apresentou proposta, porém ele não descartou o Mauro Santana. Ele disse, no momento não há negociação, mas ele frisou que sim, é um grande jogador, né? Deixou toda a sua admiração pelo Lucas Veríssimo, mas ele frisou que no momento, isso que eu achei muito interessante, né? Porque ele não descartou. Descartar e dizer, ó, não há negociação. Não há negociação. Tá? É um bom jogador, é um grande jogador, né? mas não há negociação. Não, ele disse que no momento não há. Como assim no momento não há? Será que há uma expectativa de que num futuro recente seja aberta essa negociação? E para fechar, o Wendel, né? Rapaz, que patada que ele deu. A patada que ele deu no Wendel, o jogador. Isso. Né? Porque a gente sabe o que aconteceu quando o Flamengo estava de fato negociando naquele período, né? Há um tempo atrás. E o Wendel usou o Flamengo para ganhar mais no Zenit. E agora que viralizou esse print, né? Da conversa dele dizendo, ó, tô aguardando o Braz. Amigo, tu viu o que o Braz falou? Exatamente, ele disse, e vai continuar aguardando. No que depender de mim, o Flamengo não fará proposta. E disse que o Flamengo não tem interesse no jogador. Exatamente. E olha, quem fala é o vice-presidente de futebol. Sim. Só quem pode desautorizá-lo é o Landim. Só se vier uma ordem expressa do Landim, não, eu quero ele no time. E aí o Braz vai ter que entubar. Fora isso, no que depender do Braz, não tem negociação com o Wendel. Eu acho até, Mauro Santana, que qualquer interesse no volante Wendel do Zenit acabou quando o Flamengo contratou o Alan, né? Porque na cabeça dos dirigentes, o Flamengo queria o Wendel. Se viesse naquela época, talvez hoje o Alan não viria, né? Porque são dois jogadores que se parecem ali no posicionamento dentro de campo. Eu acho até que o Wendel, ele até rende melhor adiantado. Mais avançado, né? Coisa que o Alan não tem essa qualidade toda, não tem essa versatilidade. Qualidade ele tem, mas ele não tem essa polivalência. Mas concordo contigo, pegou muito mal a situação do ano passado. O Flamengo se esforçou até o último dia da janela para tentar a contratação do atleta. Ele acertou tudo com o Flamengo, foi para a Rússia com seu representante para ter uma reunião para pedir a sua liberação. Sim. E saiu da reunião com os dirigentes do Zenit com um contrato renovado e ganhando mais. É verdade. Usou aí o Flamengo e o Braz hoje deu provas aí de que ficou muito chateado naquela ocasião pelo que o jogador fez, né? O posicionamento aí do Wendel. Ô, Mauro Santana, é tanto assunto essa coletiva que durou mais de 30 minutos, pra gente não se perder aqui. Vamos lá. O Braz confirmou que de fato houve uma discussão dele com o Gabigol. Mas eu fiquei muito confuso, meu amigo Mauro, porque a informação do GE dizia que essa discussão que aconteceu no vestiário, no intervalo do jogo contra o Fortaleza, porque o Gabigol foi substituído por uma nova lesão pela péssima condição do gramado do Maracanã. Hoje, o Marcos Braz ele usou um outro argumento. Aí já muda. O argumento utilizado pelo vice de futebol foi o seguinte, que o Gabigol foi escolhido para fazer o exame antidoping, e todo jogo, um jogador é escolhido, e que ele estava indo embora, né, porque ele estava lesionado e não ia fazer. E aí o doutor Márcio Tanuri
teria avisado o Gabigol que ele foi o escolhido para fazer o antidoping. E daí começou a discussão entre ele e o atleta. Mas eu senti o Braz hoje muito incomodado com esse assunto e praticamente não resolveu, não está resolvido. Mas ele disse que não quer mais falar sobre isso. E na tua opinião, Mauro? Não, concordo com você. Tanto é que ele solicita, ele quase que deixa muito bem claro que não vai mais falar sobre isso. Sim. Hoje foi o último dia que ele vai resolver internamente com o Gabigol, mas ele fez questão de frisar também, que ele sempre teve um excelente relacionamento com o atacante e que vai utilizar desse relacionamento, que é bastante sadio, para conversar com o atleta e resolver internamente essa questão. Se ele ainda vai resolver, é porque nem todas as arestas foram aparadas. É verdade. Ainda existe ainda existe alguma rusga, alguma coisa interna para ser resolvida. A gente lembra, por exemplo, que não é a primeira vez que o Gabigol bate de frente com o Braz. Teve aquela situação da convocação. Isso para a Copa América, que ele se recusou a se apresentar lá em Curitiba. A gente estava lá, pra a gente ir para a seleção. Exatamente, para poder estar fresquinho para se apresentar para o Tite. Sim, então não é a primeira vez, né? E que internamente houve também um ruído. O que eu achei, a minha percepção do Braz hoje nesse assunto foi a seguinte: respeito o Gabigol como ídolo, conquistamos muitos títulos no Flamengo, só que aqui tem um limite, aqui tem um profissional. Aqui é o departamento de futebol, tá acima de qualquer jogador. Então, peraí, eu tenho uma boa relação com o Gabigol. Aliás, a gente que viaja fazendo a cobertura do Flamengo, a gente via a relação do Braz com o Gabigol quase que uma relação de pai e filho. Exatamente. É uma relação extremamente cordial. Como a nossa, por exemplo. Sim. Né? Gabigol e Marcos Braz se relacionam como amigos, né? Como bons amigos nos bastidores. Então até me chamou a atenção essa informação, embora essa informação proceda. Sim. Outra coisa que o Braz fez questão também de desmentir é que a discussão teria acontecido enquanto o Sampaoli dava instruções no intervalo. Ou seja, ele fez questão de dizer que o Sampaoli já havia feito a sua preleção para o segundo tempo, quando essa discussão eclodiu, e que um ou dois jogadores ainda estavam no vestiário, um deles inclusive o Gerson, que foi quem apartou os dois. E ele disse que não precisava de terceiros para intervir, para orientar, que ele resolvia sozinho com o Gabigol. Aliás, ele disse que ele resolve essas questões diretamente com qualquer atleta do elenco. É verdade, diretamente. E aí um assunto chamou o outro, Mauro Santana. Nessa situação do Gabigol aí, ele foi muito perguntado sobre a situação do gramado do Maracanã, que tá um pasto, né? E aí muitas perguntas sobre gramado sintético. A posição do Flamengo é totalmente contra ao gramado sintético, tanto a palavra do Braz e a palavra do Spindle. Eles utilizaram algumas coisas do departamento médico também, e inclusive isso aí seria mais assunto do departamento médico do que deles, porque tem aí uma série de lesões de jogadores que atuam na espécie desse gramado. E o próprio Braz falou mais exaltado: daqui a pouco nós vamos ter 8, 12 campos sintéticos, e eles consideram que é um outro esporte, Mauro. Lógico, porque a dinâmica do futebol praticado é completamente diferente, né? O torcedor do Botafogo. Vamos ver até quando o Botafogo vai ficar na liderança. O Botafogo na liderança do campeonato... Explica aí, Mauro Santana, o que é o Botafogo na liderança do campeonato? O Botafogo na liderança do campeonato, meus caros amigos, é como uma vaca no alto de uma árvore. Você não sabe como foi parar lá, mas sabe que não vai ficar muito tempo. É verdade, meu amigo Mauro. Com todo respeito ao Botafogo, que vem fazendo realmente uma campanha impressionante e recorde, né, no Campeonato Brasileiro, na edição 2023. Mas, retomando essa questão do gramado, realmente é algo que é uma posição do Flamengo de não querer colocar uma grama completamente sintética, lembrando que já há grama sintética no Maracanã. 10% do gramado do Maracanã é sintético, justamente por essas questões. Primeiro, porque muda a dinâmica do jogo, e segundo, pelas questões clínicas, os pareceres de jogadores e também do departamento médico do Flamengo. Ele até sugeriu, né, que o Dr. Márcio Tanuri desse um depoimento. Eu acho que seria até salutar isso, né? Uma coletiva de imprensa com o Dr. Márcio Tanuri a respeito. É porque o torcedor que é leigo, ele vai achar que o gramado sintético é o melhor dos mundos, né? Porque ele vai falar assim, ó, o gramado sintético é mais fácil de você tratar, você gasta menos, enfim. E aí você pode colocar na cabeça do torcedor que o gramado sintético é melhor do que o gramado natural. A questão é a seguinte, e a justificativa foi essa, tanto do Braz quanto do Spindle, e eu concordo plenamente.
O problema não é uma incompetência do consórcio Maracanã, nem dos funcionários que trabalham na conservação e na manutenção do estádio. O problema é o excesso de jogos. O Maracanã recebe no mínimo 70 jogos por temporada. Flamengo joga lá pelo menos 35 jogos por ano. Fluminense joga lá mais 35 jogos. Ainda tem Vasco. Qualquer time que queira jogar, entra na justiça e joga. Ô, Mauro, eles falaram que esse ano, essa temporada vai ser entre 80 e 90 jogos no Maracanã. Eu acredito nisso. Estádio nenhum no mundo resiste. Nenhum. Melhor gramado do mundo. Você vai no Camp Nou, é considerado o melhor gramado do mundo. O Barcelona joga 25 vezes por ano lá. No ano. No Brasil, qual o melhor gramado? É o da Arena de Itaquera. Corinthians joga 35 partidas. Metade dos jogos no ano inteiro. Metade dos jogos do Maracanã. Então não existe gramado natural que resista a essa quantidade de jogos. E sabe por que isso acontece? Por quê? Porque o Flamengo não tem estádio. Se tivesse estádio, não estava dependendo do Maracanã e das exigências, porque isso é uma exigência do governo do estado do Rio de Janeiro, que é o dono do estádio. E não teria que fazer parceria com nenhum outro time, né? Porque não é só o Flamengo que joga. Porque se fosse só o Flamengo que jogasse, pode ter certeza que o gramado resistiria. O Flamengo joga 35 partidas por ano. Isso fora que pode tirar um ou outro jogo para jogar em uma outra praça, como é o caso do Kleber Andrade, como é o caso do Arena BRB Mané Garrincha. O problema é que o Flamengo, além de jogar no Maracanã, ainda tem que dividir o estádio com o Fluminense por exigência do governo do estado. E o Braz se sentiu muito incomodado e disse que tem que resolver essa questão aí, diminuindo o número de partidas. Mauro Santana, a gente esqueceu de algum assunto aqui para falar. Teve a situação aí do Matheus França e do Vitor Hugo que perguntaram, né? Essa questão aí se vai chegar a alguma proposta. Eu acho que foi o Spindel que falou que não trabalha com hipótese. Exatamente. Ele reconheceu que são jogadores, sim, que despertam o interesse de grandes clubes europeus e é público e notório que já houve sondagens e até propostas. O Matheus França recebeu proposta de 20 milhões, recusada pelo Flamengo, do Newcastle United, da Inglaterra. Mas eles vão aguardar, foi o que o Bruno Spindel disse. Se vier uma proposta, eles vão analisar para saber se é benéfica para o jogador, se é benéfica para o clube, e aí daria andamento a uma negociação. Do contrário, o Flamengo trabalha no sentido de ter esses dois jogadores que são considerados importantes para a composição do elenco. Olha, pedir desculpa aqui a galera que está acompanhando, eu não costumo fazer vídeos longos, mas é realmente essa coletiva. Abordamos praticamente uns 10 assuntos ou mais, além da coletiva de apresentação do Luiz Araújo. Teve treinamento já, né, dos reforços, o Alan está treinando com a equipe, o Luiz Araújo, o Agostinho Rossi. Então, o trio de reforços já treinando com o Sampaoli e podem já realizar a estreia, porque hoje abriu oficialmente a janela, né, Mauro? Verdade. Flamengo, ativo mais do que nunca no mercado, buscando aí oportunidades, inclusive o próprio Bruno Spindel e o Marcos Braz também falaram a respeito. Foi perguntado, quantos outros reforços podem chegar? E eles não querem se ater a isso. Disseram apenas que estão se movimentando no mercado, essa que é uma questão que está definida, mas internamente é de cunho interno e que vai muito também da dinâmica do mercado. A partir do momento que o Flamengo também perder jogadores nessa janela, o que não está descartado, o Flamengo vai ter que se lançar necessariamente no mercado para buscar reposição. É verdade. Meu amigo Mauro Santana, agradeço mais uma vez a sua presença. É sempre um prazer contar contigo aqui nas informações, nos comentários, falando de Mengão para o torcedor rubro-negro. Você ainda não conhece o canal do Mauro Santana? Vai lá, se inscreve, dá uma moral. Mauro Santana é o narrador oficial da Flazoeiro TV, ele que narra os gols do Mengão pra você. Eu vou estar daqui a pouco, 5 da tarde, junto com meu parceiro Flazoeiro, no podcast Cheguei, do Garotinho. Então, vai lá, dá um pulinho lá, a resenha vai ser maneira, vamos falar muito de Mengão. Aqui direto do Ninho, a gente se despede. Valeu, meu amigo Mauro, grande abraço pra você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!